Estamos de volta, Arletinha. Tá na hora do nosso episódio, 7º episódio do Destino Vida e Saúde Amazônia. Toda semana a gente curte aqui, a gente aprende, a gente se inspira, a gente... O verde faz bem, né, Arlete? O natural faz bem. Hoje, Dalila Santana passeia mais uma vez por essa terra cheia de surpresas, essa terra tão linda e rica. Tá na hora do nosso Destino Vida e Saúde. Está no ar mais um episódio do Destino Vida e Saúde Amazônia. Nossa jornada por essa imensidão verde tem sido marcada por encontros inesquecíveis e descobertas que transformam. Mas a Amazônia, com toda a sua força, mistério e exuberância, ainda guarda segredos que impressionam. No episódio de hoje, vamos navegar por um dos tesouros escondidos dessa terra, o segundo maior arquipélago do planeta. Um cenário que tira o fôlego e nos lembra o quanto a natureza pode ser grandiosa. Aqui, tudo pulsa com mais intensidade. As águas, a mata, os sons, a vida. E tem mais. Visitamos uma comunidade indígena para conhecer de perto um pouco da cultura dos povos originários que habitam nessa terra cheia de vida e significado. Prepare-se, o Destino Vida e Saúde Amazônia está só começando. Nessa jornada pelo coração da Amazônia, um dos cenários mais impressionantes que encontramos foi o Parque Nacional de Anavilhanas, o segundo maior arquipélago fluvial do mundo, com cerca de 400 ilhas e mais de 60 lagos. Um verdadeiro labirinto natural rodeado pelas águas do Rio Negro. E claro que a gente não podia deixar de conhecer esse espetáculo de perto. Nossa aventura começou bem cedo. Pegamos a estrada e encaramos quase 200 quilômetros até Novo Airão, cidade que se destaca como uma das principais portas de entrada para o parque. É ali que funciona uma das bases do ICMBio, o instituto responsável por proteger, fiscalizar e preservar esse tesouro amazônico. Eu estou aqui com o Henrique, que é um dos analistas ambientais do Parque Nacional Anavilhanas. Mais ou menos, qual que é a extensão do parque? Ele tem pouco mais de 350 mil hectares, né? E ele vai aqui de margem a margem do rio e tem uma extensão, não lembro agora em termos de quilômetros, né? Mas uma extensão bem grande. Pega o município de Manaus e pega também o município de Novo Airão. Obviamente existe uma diversidade muito grande, né, de fauna, de flora, de animais. Quais são, assim, as espécies mais comuns do parque? O que encontra com facilidade? São 30 espécies de anfíbios, 19 de lagartos, 22 espécies de serpentes, 14 espécies de quelônios, 41 espécies de mamíferos, 281 de aves, 368 de peixes e 788 de plantas. E diante de tantos anos já trabalhando, né, nesse parque, conhecendo muita coisa, o que mais te encanta nesse parque? A Amazônia me encanta, né? Não só o parque, mas o parque é sensacional. Ele é dinâmico, ele tem um jeito na cheia, tem um outro jeito na seca. Tá certo, então. Bom, gente, foi um prazer conversar com você, seu Henrique. Obrigada por falar um pouquinho aqui sobre o parque. E agora a gente vai deixar o seu Henrique trabalhar, porque o trabalho dele não é fácil, já que ele cuida não apenas dessa reserva, mas de outras 3, né, seu Henrique? E a gente continua, então. Agora a gente vai conhecer de pertinho essa beleza que é o Parque Anavilhanas. Obrigada, seu Henrique. Sejam bem-vindos, aproveitem o passeio e eu espero que o pessoal que vai assistir goste, venha para cá para apreciar, sempre com aquela coisa, né? Turismo ecológico, sem predação. Daqui nada se tira, só foto. Tá certinho, o recado tá dado.
E depois dessa conversa, entramos no barco e começamos nossa expedição. A primeira parada foi ali perto, no Flutuante dos Botos, casa desses animais encantadores que impressionam pela beleza e simpatia. Mas antes do encontro ao vivo, assistimos a um vídeo institucional que apresenta o Parque de Anavilhanas e nos ajuda a entender melhor o universo dos botos. Em seguida, seguimos até a plataforma de observação, onde podemos contemplá-los de perto. Gente, ela estava me explicando aqui que existe uma hierarquia no mundo dos botos. Então, existe como se fosse um líder. Quando ele está aqui, os outros não podem se aproximar, porque ele é o chefe. Então, a técnica que eles usam é, eles lançam o peixe longe para que os outros também venham e consigam se alimentar e interagir conosco. Você pode ver aqui, ó, que tem 2. Eles são os maiores. Então, um respeita a hierarquia do outro. Só que a prioridade é o Chico. Ele que deve ser o primeiro. Se ela pega e dá para o outro, isso pode gerar briga entre eles. Interessante, né? Até no mundo animal existe uma hierarquia a ser obedecida. A relação com esses mamíferos já dura 27 anos. No começo, no entanto, não havia regras. E os botos sofriam com a irresponsabilidade de alguns turistas que davam bebidas alcoólicas para eles, tentavam domar e até machucavam. Mas tudo mudou em 2008, quando a área foi transformada em Parque Nacional. A partir daí, a interação passou a ser regulada. Hoje, quem visita o Flutuante dos Botos só pode tocar nos animais nos pontos indicados pelas guias e tirar fotos. A alimentação também é controlada, feita apenas pelos responsáveis. E posso dizer, foi emocionante testemunhar o carinho das guias por esses animais. Uma experiência que comove e transforma. Mas nossa expedição está só começando. Depois de deixar o Flutuante dos Botos, navegamos por cerca de 40 minutos até a base 1 do Parque Nacional de Anavilhanas, rumo ao encontro com uma verdadeira fera das águas. No caminho, o nosso guia Valdeci enriqueceu a travessia com histórias e curiosidades da região. Ele conhece cada curva desse rio como a palma da mão. Chegando na base 1, o André, um dos agentes ambientais do local, nos levou para conhecer o Jason, essa fera de 4 metros. Nessa base vivem 3 jacarés açul, Jason, Jack e Chuck. No dia da nossa visita, só tivemos a sorte de encontrar o Jason. Os outros provavelmente estavam rio afora em busca de alimento. Desde filhotes, os 3 convivem com a presença humana, o que torna o contato possível. Mas é aquela coisa, não pode dar bobeira. Fiquei ali por alguns minutos, contemplando aquela criatura imponente e selvagem. Anavilhanas conta com bases estratégicas como essa para reforçar a fiscalização e a preservação da área. Em cada base, 2 agentes ambientais se revezam a cada 15 dias, garantindo presença constante em meio à vastidão da floresta. E a gente segue nosso passeio. Dessa vez, vamos para a base 2. Essa aqui é a base 2, a Puaú chamada. E essa trilha ela foi diferente da primeira que a gente fez. A primeira a gente conheceu mais árvores. Aqui, nós encontramos mais bichos, principalmente um que tem muito, chamada Nambu. E foi muito interessante, porque aqui a gente acaba escutando bem mais os bichos. Essa ilha aqui, isso aqui é uma ilha. Metade dela é dividida entre floresta primária e floresta secundária. O que é isso? A primária são de vegetações que não tiveram alterações, que não houve assim um certo desmatamento, uma replantação. A secundária, ela já teve uma interferência humana. Mas eu confesso, eu não conheço nada. Então, olhando para elas, para mim é a mesma coisa. Mas para quem trabalha aqui todos os dias, é diferente.
Durante a trilha, nos deparamos com um ovo de carcará. Assim que percebeu nossa aproximação, a ave levantou o voo e desapareceu entre as árvores. Um pouco mais adiante, o guia nos apresentou o pé de breu, uma árvore de múltiplas utilidades, que fornece uma resina natural usada, por exemplo, na fabricação de colas e adesivos. Foi uma caminhada leve, embalada pelo canto constante dos pássaros da floresta. E depois de explorarmos a base 2, entramos novamente no barco e o Valdeci nos conduziu até uma árvore centenária, símbolo de força e da história viva da Amazônia. Esconde bem, né? Essa é a famosa caxinguba, uma árvore centenária, conhecida também como o telefone dos índios. Por quê? Ó. Meio oca. A lenda é que se você bate nela, o outro indígena pode escutar de longe, porque ela tem um som muito dela. É dela esse som. E ela também é muito usada para aquelas pessoas que estão se escondendo de animais selvagens ou, porventura, se perderam na floresta. Ela serve como uma proteção. Ó. Ela esconde muito bem. E aqui muita gente também usa para, se um animal selvagem vir, você tem meio que um jeito de se defender. Ela te ajuda a se manter em pé e te dá um pouco mais de condições para se defender. Não sei se tem muita chance, né? Mas quem tenta, talvez consiga. No livro A Vida Secreta das Árvores, um engenheiro florestal revela algo surpreendente. As árvores vivem em comunidade. Elas trocam nutrientes pelas raízes e se comunicam para afastar predadores e até cuidam uma das outras. Incrível, né? Parece fantasia, mas é pura realidade. E o mais impressionante é que eu vi isso com meus próprios olhos. Aqui é a ilha do Parque Nacional de Anavilhana, né? E como essas ilhas ela tem o solo bem pouco, né? Talvez sejam 50 centímetros só de solo. E aí as raízes das plantas elas ficam se segurando uma nas outras, né? Aí o que aconteceu com a raiz dessa árvore grande aí, né? Ela veio aqui, abraçou o tronco dessa planta aqui, ó, até. Aí a outra veio aqui, saiu aqui, olha aqui, tá vendo? Olha o tronco dela. Aí ela fez isso aqui, aí abraçou aqui esse tronco. Fez assim com quem está abraçado para segurar a outra. 50 centímetros só de solo. Sim, porque o resto é argila. Argila embaixo é argila. E aí na argila as raízes elas não penetram, elas só ficam no solo. Então ela vem e faz toda essa volta aqui para se manter viva, mas acaba ajudando essa aqui também, né? Sim, para segurar, né? E para fechar esse passeio inesquecível por Anavilhanas, Valdeci nos levou até um igapó, onde o rio se mistura à floresta num abraço silencioso, formando uma paisagem de beleza rara que hipnotiza o olhar e acalma a alma. Agora, o cenário muda completamente. Nosso destino é a comunidade indígena Murutinga-Tracajá, lá de um povo que há séculos cultiva a terra e busca manter viva as tradições dos antepassados. E para começar essa imersão, nada mais justo do que ouvir quem guia esse território com sabedoria. A Tuxaua Maria Lúcia, liderança respeitada e guardiã dos saberes do seu povo. Aqui na comunidade, mais ou menos quantas famílias que tem ou quantas pessoas que... A família tem 435. Muita gente, né? Muita gente, é. Qual que é o maior desafio em liderar toda essa comunidade? O desafio é muito grande, né? Para liderar uma pessoa assim, dentro de uma comunidade, precisa a pessoa ter muito conhecimento. Falar sobre uma comunidade indígena é inevitavelmente falar sobre arte. Os povos originários se destacam em muitas áreas, e a expressão artística é uma das mais marcantes. Foi assim que conhecemos Tuniel,
artista plástico com um talento singular e um currículo que já ultrapassou fronteiras, com exposições em vários países. Gente, a gente veio conhecer aqui o ateliê do Tuniel e de cara eu olhei esse violão e já me chamou muita atenção, porque ele tem muitas cores, muitos traços. Tuniel, me fala, quais são os significados, que representação você quis trazer da cultura indígena para esse violão aqui? Essas aqui são cores, né, que representam a nossa cultura, o genipapo, o urucum, né, a qual a gente usa para pintar o nosso corpo, e também a argila, que a gente usa tanto para pintar o nosso corpo, como também para fazer, né, algo mais arte, né. E também esses traços, né, eles trazem uma simbologia muito forte, né, para o meu povo, porque ele representa a nossa identidade cultural. E antes de me despedir, é claro que eu não poderia deixar de fazer um pedido especial. Quis ver de perto o talento de Tuniel em ação. Pedi para que ele criasse uma de suas obras ali, diante dos meus olhos. Um momento de pura conexão com as tradições. E ele atendeu ao pedido com generosidade. Criou grafismos corporais, verdadeiras obras de arte, que em poucos traços ganharam forma, cor e significado. Um gesto simples, mas carregado de beleza e ancestralidade. Mas essa comunidade indígena guarda ainda outro aspecto especial. Desde 2006, abriga uma igreja adventista do sétimo dia. A história começou com o Neto, um dos líderes locais, que conheceu Jesus em 2005 e pouco tempo depois já inaugurava a igreja na aldeia. Desde então, a fé tem ganhado cada vez mais espaço e, com ela, um propósito claro que une todos os membros. Quando a gente colocamos essa igreja aqui, eu falei aqui que essa igreja aqui ela não é uma igreja dos adventistas, é uma igreja da comunidade. Nós estamos aqui para servir a comunidade, entendeu? Assim, em todos os sentidos, entendeu? Então, assim, eles nos abraçaram e nós abraçamos também a comunidade. E hoje, quantos membros que tem aqui na igreja? Hoje aqui na igreja aqui da comunidade de Murutinga, nós estamos aproximadamente, eu acho que entre adultos e crianças, aproximadamente umas 60 pessoas, né? Conhecer um pouco da cultura indígena é compreender, na prática, porque esses povos são chamados de guardiões da floresta. Mas também é se deparar com o peso da nossa responsabilidade, como cristãos, de cuidar e preservar aquilo que Deus criou com tanto amor. O Destino Vida e Saúde Amazônia fica por aqui. Semana que vem, você vai mergulhar nos sabores da região e descobrir mais sobre a rica gastronomia local. Até lá! Ficamos aqui, Arlete e eu, olha, quietinhas, paradinhas, desfrutando de cada informação, cada imagem linda que Dalila trouxe pra gente. Quanta beleza, né? Quanta beleza. Quanta beleza. Realmente impossível não, como eu disse, né? Não se inspirar e não perceber a mão de Deus em cada detalhe. E cuidando das pessoas, cuidando da natureza. Sempre pensando no nosso bem, né, Arlete? Sim. Sempre, sempre, sempre. Ó, se você quiser rever e compartilhar mais este episódio do Destino Vida e Saúde, a gente já subiu ele lá no YouTube. Vai lá, youtube.com/Vida e Saúde NT, tá bom? Tá lá, playlist Destino Vida e Saúde, você consegue acessar e compartilhar. E Arlete, tô sabendo que a Novo Tempo chegou em algumas das comunidades que foram trazidas no episódio de hoje. Então, vou mandar um beijo para a Amazônia toda, tá bom? Pessoal de Muritinga. Que bacana, gente. Uma alegria estar aí com você, uma alegria ter você aqui com a gente. E ó, hoje, Terça na Cozinha tem receita, temos mais uma por aqui, cookie low carb de amendoim. É a próxima receita, a próxima delícia de hoje. Você está vendo aí, a Arlete vai contar quais os ingredientes e como preparar mais esta delícia aqui no Vida e Saúde. A gente volta já.